Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Vamos entrando. Bom dia. Bom dia, Aline, tudo bem? Bom dia, gente. Bom dia, então vou começar. Queria desejar para vocês um bom dia, uma ótima manhã. Falar que eu espero que seja a primeira live de uma série de lives, porque o tema é desenvolvendo os atributos das mulheres da Bíblia e elas têm muita coisa a nos ensinar, né? E são muitas mulheres. Então a gente tem muita coisa para aprender, porque para desenvolver a gente precisa aprender sobre elas. E deixa eu achar aqui a. Hoje eu convidei a Kátia para falar comigo sobre essa primeira mulher. Eu vou chamar ela, aí ela se apresenta para vocês. Ixi, acho que eu virei minha Bom câmera. dia! Bom dia. Bom dia. A câmera estava virada. Então, Kátia, eu queria que você se E apresentasse, eu nem te apresentei. meu nome é Kátia, né? Eu sou mãe, não, sou cristã primeiro, sou mãe, sou esposa, tenho três filhos, né? Um de 11, um de 5, uma de 5 e um de 1 ano. E é um prazer estar aqui de manhã, né, falando do assunto que eu mais amo falar, né? Que é de Deus, que é de graça de Jesus. É, eu até recebi umas perguntas, pessoas falando, mas de que igreja que é? Eu falei assim, gente, não é de igreja nenhuma, é de Bíblia. O povo tem tipo assim, liga, né? Quando fala de Deus, é uma religião. Gente, Deus não é religião, Deus não é religião. Ele veio para salvar, né? Ele não veio para levar você e colocar em quatro paredes e te deixar lá. Tá certo que, assim, é necessário a gente estar junto, né? Ter uma vida em uma comunidade, servir ali, é necessário. Mas não é uma lei. Não é algo tipo assim, se você não estiver lá, não vai acontecer isso. Não é isso, né? É todo outro contexto atrás. É verdade. E aí eu também nem falei, né, de mim. Eu sou Marina, sou pedagoga, sou professora, sou mãe também. Tenho a Fernanda com 7 anos e o Ben com 4. E eu estou fazendo pós-graduação agora em psicanálise e também sou especializada em educação especial para crianças especiais, né? Hum, E eu pode falar, Kátia. Não, eu acho que eu até tinha comentado com você, né, que também tenho vontade de fazer psicanálise também. Ah, Eu é vou muito fazer. Esse legal. A ano gente ainda eu fala vou. nem que seja assim para autoconhecimento, é bem interessante. E aí, gente, o Senhor tem colocado no meu coração esse projeto já tem mais de um ano de falar das mulheres da Bíblia. E eu fico assim, mas eu. E aí isso faz sentido com a mulher que eu escolhi hoje, pra gente começar, né? Eu e a Kátia escolhemos juntas, né? Pensamos. Que a gente pensou em falar sobre Sara. E então eu vou começar falando, aí você pode me interromper quando você quiser, tá, Kátia? Tá, pode falar. A parte começa assim contando a história de Sara. Ela até tinha um outro nome, né? Antes Abraão era Abrão e Sara era Sarai, né? Eles na Bíblia tinha esse hábito de mudar os nomes. E uma das primeiras informações que a gente tem de Sara lá na Bíblia
é que ela acompanhou o marido, né? Eles tiveram que sair da parentela deles, né? Tiveram uma terra prometida. E ela acompanhou o marido dela nessa busca por essa terra prometida. E logo lá em Gênesis 11:30, fala que Sara, ela era estéril. E isso também é uma informação muito importante, porque hoje em dia, né, em pleno século XXI, a gente já vê as mulheres tentantes, né, que tentam ter filhos, como elas são cobradas pela sociedade, por todo mundo. Ah, e o bebê, e a criança, quando vem, não sei o quê, né? Já tem aquela coisa. E antigamente, que a pessoa já sofre psicologicamente, né? E antigamente ainda tinha aquela coisa de que era uma maldição, de que a mulher era chamada de galho seco, que ela tinha sido amaldiçoada, né, por Deus. Então, as mulheres lá naquela época viviam grávidas, né? Como diz meu pai, era um fora e um dentro, um fora e um dentro. Então, para É porque, ela. na verdade, porque, na verdade, foi o primeiro mandamento do Senhor, né? Crescer e multiplicar e povoar a terra. Então, assim, todo mundo levava muito a sério isso. Então, Uhum. uma mulher que não tinha filhos, nossa, E elas ainda tinham aquela coisa pode de ter continuar. filho homem, né? Tinha aquele peso todo, né? Então eu fico assim, quando eu leio, eu fico tentando imaginar o sentimento daquela mulher, sabe? Então eu acho que assim, pra ela, E eu também sabia que eu tô acompanhando o povo daquela época. Eu tô no terceiro, vai que vem o quarto. Então, eu tô seguindo o mandamento do Senhor lá, crescer e multiplicar. coragem, a coragem. Ai, ai. E não, eu engravidei 4 vezes, né? Mas eu perdi dois e fiquei com dois, né? Então acho que eu vou ter esses dois ainda um dia aí pra reencontrar. E, e então, aí ela foi, então ela demonstrava ser uma mulher submissa e que amava o marido, né? E aí, quando é lá em Gênesis 12, o Senhor vai fazer uma promessa a Abraão, né? A descendência dele seria como o pó da terra. Se ele pudesse contar o pó da terra, essa seria a descendência dele. E que e também deu muitas promessas, aquela promessa que eu acho linda, né? Abençoarei os que te abençoam, amaldiçoarei os que te amaldiçoam. Eu acho essa coisa tão linda, né? E aí, de primeira, eles ficaram pensando assim: como assim descendência? Se minha mulher é estéril, né? Eles não entenderam muito essa promessa. E aí, Abraão falou: ah, será que é meu servo? Porque ele já tinha designado Eliezer, né, como quem receberia, quem herdaria, né, as coisas dele. E aí o Senhor veio e falou: não, vai ser sua descendência, vai nascer de você, né? Vai na sair das suas entranhas. E aí Sara ficou falando: mas se é dele, não deve ser de mim, porque eu sou um velho seco, nada bom deve Bom vir de dia, mim. Poliana. Ela não acreditou que pudesse vir dela. E aí, naquela época, Aham. eles tinham costume, né? Era normal as mulheres, né? E os patrões, né? Se deitarem com as servas, né? E aqueles filhos que Na nasciam. verdade, na verdade, na verdade, isso era uma cultura pagã. Uhum, Aí, sim, muitas pessoas, de igual Sara, né? Ela agiu no impulso da carne, pensou assim, ah, tá demorando demais, aí eu uhum. vou pegar minha serva aqui. Na verdade, isso não era de Deus, era uma É, o cultura costume da pagã. época, né? E Mas não daí era a aquilo. Sara, mesmo acreditando em Deus, foi lá e decidiu. Só porque era normal. Era uma cultura pagã, só porque era normal naquela época. Então ninguém Uhum. ficava assim escandalizado. Então Sara foi lá e fez esse ato aí, né? É, então ela Pode pegou, né, continuar. a serva dela Agar e. Não, pode ir falando, que a gente vai para contribuir mesmo. E Não, pode. Abraão se deitou com ela e ela engravidou de Ismael, né? E aí, diz na Bíblia, eu não vou entrar na história de Agar, que até é uma história que a gente pode até estudar, né? Depois, que a história dela também, acho que tem muito a ensinar. É. E aí, Sara começou a tratar ela mal, provavelmente, acho que ela ficou, né, doída, né? Na verdade, primeiro foi Agar que começou a tratar a Sara mal. O que Ela começou a olhar, aconteceu? ela começa A ela Agar, com superioridade, né? é, Agar foi lá, Sara falou assim: ah, já que tá demorando demais, Deus prometeu, mas tá demorando demais. O que acontece, né? Nós mulheres somos muito impacientes, né? Ah, Deus me prometeu isso, Deus me prometeu que o meu marido vai ser transformado. Ah, mas eu tô com tanta pressa que eu vou lá e tento pressionar ele, né? Ah, você tem que mudar, você tem que fazer isso, né? E não é assim, não é na força do nosso braço, né? Não é na nossa justiça própria. E da mesma forma foi com Sara. Deus prometeu que ela teria filhos, aí ela falou assim: ah, tá demorando demais, vou lá, vou pegar minha serva aqui, e Abraão, você vai deitar com ela, né? E os filhos dela vão ser meus filhos, né? Então eu vou começar a descendência que Deus falou
para mim através dela. E olha para você ver tanto que é interessante que Abraão confiava tanto em Sara, eles tinham um relacionamento assim, eu lendo, né, eu percebi, eles tinham um relacionamento de tanta intimidade que Abraão nem discordou, em momento nenhum Abraão falou assim, ah, Apesar não, de que a Bíblia será? falava que ele creu no Senhor, né? Ele acreditou que viria um filho dali, né? Mas assim, a Mas, união que ele tinha com Sara era tão grande que uhum, Sara falou, ele simplesmente concordou. Aí ele concordou, se deitou com a Agar lá e a Agar engravidou e ficou, né, se achando, né? Ai, eu engravidei, né? tô com Eu sou ele a com o rei na serva e barriga, ele tem literalmente, né? literalmente. E assim, se achou e começou a maltratar Sara. E Sara correu e falou para Abraão, né? Abraão, olha aí, ó, culpa sua. Ó, tem que a mulher, gente, é cada mulher abençoada, né? Ela vai lá, traz o plano dela perfeito pro marido, o marido concorda, vai, deita com a mulher, e depois dá tudo errado. O que ela faz? Joga a culpa no Abraão, coitado, né? Coitado não, porque ele também teve sua culpa, né? É, Mas jogou a culpa nele. Então, assim, olha você vê o poder que nós mulheres temos de influenciar os nossos maridos. E será para onde nós estamos influenciando nossos maridos, né? é. Então, olha o poder que nós temos. Aí Sara foi lá, aí Agar se achando demais e tal, e começou a maltratar a Sara. Sara foi o Abraão, tá vendo? É culpa sua, né? Culpa Uhum. sua, ela engravidou, agora tá me maltratando. Aí Abraão falou assim: a serva é sua, faz com ela o que você bem entender, né? A serva é sua, né? Aí o que ela fez? Ela começou, virou. Gente, pensa que caos que se tornou nessa casa. Nossa, que bagunça, eu não O gosto nem de imaginar, inferno, a né? confusão. Uma querendo ser maior que a outra, uma maltratando a outra, até que a Agar não resistiu, né? A Agar falou assim: ah, tá pesado demais, tá ruim demais, eu vou fugir. E fugiu. Mas, né, como você diz, tudo que a gente planta, a gente colhe, tem consequência, né? Tudo que a gente faz nessa terra tem consequência. Então, assim, naquele momento, Sara tinha que viver com aquilo ali, ela tinha que aprender. Foi uma obra da carne dela e ela tinha que aprender com aquilo ali. Uhum. Da mesma forma na nossa vida. Às vezes Deus tem a promessa pra gente, a gente vai lá, tenta fazer do nosso jeito, mas tem consequência. E a gente vai ter que aprender com aquela consequência ali. Aí a Agar fugiu, aí o anjo foi lá e falou assim: não, volta lá para Sara e vai servir ela humildemente. Vai servir ela. E foi o que a Agar fez, né? Voltou e começou a servir Sara. Então, assim, olha para você ver, tanto que o cuidado de Deus com Sara era grande. Porque apesar dela ter errado, dela ter agido na sua força do seu braço, errado, né? E ir lá colocar a serva para deitar com Abraão, Deus ainda abençoou ela. Falou para a serva voltar, ainda servir ela, né? Tipo assim, exortou a serva, você tá errada. Você tá errada, você é serva dela. Então você vai voltar e vai servir ela humildemente, né? Você vai honrar ela. Então, mesmo Sara estando errada, o Senhor abençoou ela. Pode continuar. É, não, obrigada. Não, e eu acho, assim, eu fiquei pensando, né, que acho que uma das primeiras lições que eu tirei disso foi exatamente isso, né? Como a gente quer fazer do nosso jeito, né? A gente não consegue ver as coisas com olhos espirituais, né? E a gente quer resolver logo, a gente quer fazer do nosso jeito e a gente não quer esperar o processo, né? E tudo é um processo, né? O Senhor podia, agora eu falo assim, ai Senhor, tira isso de mim. Ele podia vir com a mão e tirar, né? Uma dor que eu tenho, um problema, ou dar, né, uma benção, mas a gente tem passar por um processo, né? E Sara precisava passar por esse Sim, processo, né? E aí, então, precisava mesmo. depois disso, já vem a parte, né, que eles recebem 3 homens em casa. Ah, não, primeiro o Senhor faz o convênio. Desculpa, gente. Aí o Senhor vem, troca o nome deles. E eu acho muito interessante essa cultura de trocar o nome, né? Porque o Senhor trocava o nome para dizer o propósito daquela pessoa, né? Que ele trocava a identidade daquela pessoa. Então, ele trocou o nome de Sarai. Antigamente tinha muito isso. Eu acho isso tão lindo. Ele trocou o nome de Sarai para O Sara. nome, tipo assim, não era alguma coisa à toa. Tipo assim, o nome, ele é igual você falou, o nome, ele te mostrava o seu propósito. Seu nome não era colocado à toa. Ah, eu achei bonito Marina, eu vou colocar Marina. Não. Tinha todo um significado atrás. E aí ele mudou o nome de Abrão para Abraão, né? Que é o pai de multidões, né? E até hoje Abraão, né, é chamado de pai da fé, Sara, mãe da fé, né? Eles estão na descendência de Jesus, então tem aquela coisa. E eles são descendentes de Noé, né? Daquela história do dilúvio. Então tem toda a É, descendência, ele é e geracional, né? E eu acho essa coisa do nome também muito linda pra gente refletir, né? Eu achei tão lindo que eu tava conversando com uma amiga minha, ela tava falando, né, ministrando, e ela falou assim,
como será o nome que o Senhor nos daria, né? Eu fiquei refletindo sobre isso. Será que ele falaria assim, ah, Kátia, você é que você vai ser a que ama, você vai ser a que tem fé, você vai ser a que chora, você vai ser a que ouve. E o seu, Aline? E o seu? Então, assim, o Senhor, todos nós temos um propósito, né? E eu fiquei pensando sobre isso, assim, fiquei até orando, assim, e senti algumas coisas o Senhor me falando, os nomes que ele me daria. Foi muito legal. E aí o Senhor faz esse Vamos pedir pro convênio. Pode falar. Vamos pedir pro pessoal enviar uns aviãozinhos aqui para alguém? Nessa hora, para alguém estar acordado, é bem complicado, mas vamos mandar. Eu Vamos mandar uns aviões. tava levando com a minha mãe. Ela, Eu vou nossa, é tão mandar. cedo. Aí eu falei assim, mãe, é bom que a gente já começa o dia, Acorda né? ativado. Então, envia os aviãozinhos aí. E assim, ô Marina, essa questão dos nomes, era o que Deus falava, né? Abraão, aí depois que Deus mudou o nome de Abraão, né? Colocou Abraão, Abraão significa pai de multidões. Uhum, Aí você imagina, né? Essa troca de nomes que Deus falou assim, a partir do momento que você vai começar a chamar sua esposa de Sara. Sara significa princesa. uhum. Sara significa princesa. Aí você pensa, né? Abraão já era bem de idade, tinha 99 anos nessa época que Deus falou para ele, né? A questão dos nomes. Tinha 99 anos. Aí não tinha nenhum filho, né? Nenhum. Aliás, ele tinha Ismael. Não sei se tinha Ismael ainda. Mas a esposa dele era estéril, ele não tinha nenhum filho com a esposa dele. Ele saía na rua, aí pensa, né? Todo mundo perguntava para ele, como é que é seu nome? Pai de multidões. Mas quantos filhos você tem? Nenhum. Nossa, eu nunca tinha Ele ia no pensado mercado, como é que nisso. É verdade. sabe por que que Deus fez isso? Para mudar a mentalidade de Abraão. Porque na mentalidade de Abraão, ele era estéril. Na mentalidade da Sara, ela era estéril. O que no começo fala? Sara não, Deus não me deixou te dar filhos. Então, na mentalidade de Sara, ela era estéril. Então, assim, Deus quis nesse momento mudar a mentalidade. E como que a gente começa mudando a nossa mentalidade? É falando. É a gente falando e a gente ouvindo o que a gente está falando. Então, quando a gente começa a falar e ouvir aquilo, a gente começa a acreditar e a nossa cabeça, ó, vai mudando. Então, assim, a partir de hoje, Abraão, onde você for, você vai andar falando, eu sou pai de multidão, eu sou pai de multidão. E, assim, no momento, todo mundo vai rir de você. E é o que a gente passa. Sim, o Senhor prometeu algo pra gente, mas só a gente tá vendo, porque o Senhor mostrou pra mim, mostrou pra você. Os outros não estão vendo. Então, você vai ter que começar a falar aquilo, né? Igual eu vou falar assim, ó, eu vou abrir uma empresa e eu vou ganhar tantos por mês. Aí todo mundo vai falar assim, mas é loucura. Claro que você não vai conseguir, é um absurdo, você não tem nem, né, por onde começar. Mas você vai falando aqui, você vai declarando, eu sou próspera, eu sou abençoada, o Senhor já proveu na minha vida, eu sou uma mulher sábia. E você vai declarando, você vai declarando. E assim, você vai falar tanto isso, que isso vai se tornar uma realidade na sua vida e vai mudar a sua mente. E nesse momento aqui, era o que Deus queria fazer com Sara e com Abraão. E Sara, da mesma forma, ela se enxergava como alguém estéril, mas o Senhor falou, a partir de agora você é uma princesa. Aí pensa assim, Abraão falava assim, aí chegava alguém na casa de Abraão, Abraão, como é que é o nome da sua mulher? Princesa. Aí de repente vinha Sara, né? Bem de idade, Bem bem de velhinha. idade. Mas cadê a princesa? Mas por quê? Deus fez isso realmente para mudar a mentalidade, tanto de Sara quanto de Abraão. Sara agora ela não podia ficar falando que ela não podia mais ter filhos. Ela tinha que falar que ela era uma princesa. Então, princesa, quando ela quer alguma coisa, ela precisa ir lá e fazer? Não. Tem alguém que faz por ela, né? Já traz pronto. Então, Deus queria que Sara tivesse essa revelação, que ela era uma princesa e que Abraão era um pai de multidões, né? Independente do que o corpo dele estava dizendo. Não era o que o corpo estava dizendo, era o que o Senhor estava dizendo. E eu acho Pode interessante que continuar. depois que o Senhor muda o nome deles e faz essa aliança, parece que eles mudam um pouco, né? Assim, a Uhum. mentalidade, né, deles. Aí depois disso tudo, antes disso, Sara tinha agido na força do braço dela, né? Aí Deus esperou um tempo, falou assim, não, agora eu vou te mostrar, não é na força do seu braço, né? Você tem que mudar primeiro a sua cabeça. Então, por que que muitas coisas que Deus tem para nossa vida não acontecem? Isso aqui, ó, tem que mudar É. isso aqui primeiro. E mudar isso aqui. Aí depois que mudar, aí tem gente que luta a vida inteira, é cristão, vai pra igreja bonitinho, mas não acontece nada na vida dele. Por quê? Falta de metanoia, mudança de mente. Precisa E mudar a fica a vida cabeça. toda querendo resolver as Então, às coisas vezes, na nossa força, né? é Do na nosso força jeito. do braço. Então, por quê? Às vezes meu marido, ele não é crente, vamos supor, não é crente, meu Deus. Não é cristão. Então, meu marido às vezes não é cristão. E eu vou pra igreja e o áudio tá falando que tem problema no áudio. No seu?
Não sei, alguém falou aí, ó. Áudio deu problema, meninas. Voltou? Voltou, gente? É no meu ou no da caixa, será? Pois é. Alguém fala aí, pelo amor de Deus, se o áudio voltou. Eu acho Ué. que tá, porque eu tô te ouvindo normal. Pois é. Então, ó. Então, assim, o que acontece? Às vezes meu marido não é cristão, aí eu sou cristão. Aí eu fico por ano. Ah, tá. A Jéssica falou que tá certo. Então eu fico por anos lutando pro meu marido ser cristão e tal, aquela coisa. Na minha força, o meu braço. Aí nunca acontece. É o problema? É meu? É, porque eu tô agindo na força do meu braço. Se eu deixar Deus fazer, Deus vai trabalhar na vida dele. Às vezes eu quero muito uma empresa. Só que eu tô ali na minha força do meu braço, tentando fazer e tal, aquela coisa. Às vezes eu deixo de estar junto com a minha família, de estar ali tendo uma comunhão com a minha família para estar trabalhando, para montar a minha empresa, mas essa não é a vontade do Senhor. Se o Senhor te deu uma família, é para você estar junto com ela, cuidando dela. A sua família é seu primeiro ministério. Uhum. Então, assim, Deus, ele nunca te promete algo que vai fugir daquilo que ele tem para você, que é a sua família, que é seu primeiro ministério. Ele nunca vai te prometer isso. Nunca, nunca, né? Não, Porque e sua família eu é achei seu... muito legal quando eu fiquei lendo, que eu fiquei assim pensando como que a gente tem que ter paciência, né? E é uma coisa muito difícil, a gente não tem paciência de esperar nada, né? Ainda mais na era que a gente vive hoje em dia, né? Que a gente tem o pensamento acelerado, a gente tem tudo, né? A gente tá a milhão. E eu tava pensando isso também em relação aos nossos filhos, sabe? A gente às vezes não tem paciência de ensinar, de esperar os processos. A gente não tem. Gente, assim, tem tanta criança ansiosa, né? E a gente às vezes é a gente que deixa eles Demais. ansiosos, porque a minha filha às vezes tá se arrumando, bora, 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 põe o tênis, anda, 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 falta 20 minutos, bora. Então, assim, a gente anda tão assim, agitado, acelerado, com pressa de tudo, e a gente tem que ter paciência para viver os processos, né? E aí, depois dessa parte, então, né, Sara conta que eles receberam visita de 3 homens. E aí tem muitos estudos, né, que fala porque fala que era o Senhor, 2 anjos, ou se era. Mas isso aí, né? Mas diz que era, a Bíblia diz que eram 3 homens. E aí um deles fala para Abraão, né, que no tempo certo Sara teria um filho. E Sara estava atrás da tenda e ela ri. E aí essa parte também eu acho linda, porque ele fala assim, por que Sara riu, né? E o Senhor sabe de todas as coisas, né? Ele sabe dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. E ela riu Ela riu e falou assim, porque ela nem ela menstruava falou assim, mais, né? ela pensou assim, gente, mas eu já tô velha. Na Bíblia fala que ela pensou, riu consigo mesma, né? Ela não riu assim em voz alta. Uhum. Ela riu consigo mesma. Daí que ela imagina assim, que loucura, gente, né? Eu já com essa idade, o Abraão com essa idade, né? A gente nem tá tendo relação mais. Como assim vai ter filho? Na Ela Bíblia diz riu que ela não consigo tinha mais mesma. os costumes, né? Que o costume é a menstruação. Então ela tipo, É, nem menstruou. então, assim, ela riu por algo dentro dela, né? Aí E pode eu acho continuar, mas lindo que daí ele fala assim, por acaso alguma coisa difícil para Deus, né? E tá, nossa, isso daí mata a gente, né? Como se a gente falasse assim, o Senhor fizesse uma promessa ou alguma coisa a gente não acreditasse, então nada é difícil para ele, né? Nada, nada é difícil para ele. só basta a gente deixar ele fazer. Aí eu acho Isso, essa parte linda. contar uma coisa assim muito interessante. Eu tinha, tipo assim, eu tinha um desejo de conhecer a praia, né? Eu não conhecia ainda. E meu marido, ele é motorista de caminhão. Não sei por que, mas deu vontade de contar isso aqui. E ele é motorista de caminhão. Aí o que acontece? Só porque eu não gosto, tipo assim, porque às vezes ele fica uma semana, né, fora de casa, eu não gosto disso. E assim, aí, por conta do orgulho, às vezes ele me chamava, vamos, Kátia, comigo, vamos. Eu falava, eu não vou não. Se eu não gosto, eu não vou viajar com você, que não sei o quê. Não, eu era muito orgulhosa. E eu nunca ia. Aí teve um dia que o senhor falou isso comigo, né? Por que que você... Aí falou isso comigo. Por que que você está agindo por conta do orgulho? Então, muitas vezes, o que impede a gente de viver aquilo que o Senhor tem pra gente é a gente mesmo. Às vezes, a promessa do Senhor é parada por a gente mesmo. E o que estava parando? O Senhor queria que eu desfrutasse de muitas coisas, mas eu estava agindo à força do meu braço. Eu não vou, eu sou orgulhosa, eu vou mostrar para ele que não é assim, que não sei o quê, que não sei o quê, e não desfrutava. No dia que eu abandonei o orgulho, qual foi a primeira coisa que Deus falou para mim? Agora você vai para a praia. Gente, eu fui e desfrutei maravilhosamente. Então, a gente tem que parar de agir na nossa força, no nosso braço, achar que é do nosso jeito, esperar o tempo de Deus. Às vezes Deus quer fazer uma coisa num dia.
Mas a gente fica tanto agindo ali na nossa força, no nosso braço, que demora anos e anos e anos. E às vezes nem acontece. E a gente quer colocar a culpa de Deus, né? Ah, mas Deus não prometeu? Prometeu. Prometeu, mas ele quer que você, né, deixe ele agir, né? Deixe ele fazer o que ele tem que fazer, né? E outra coisa, assim, que às vezes a gente faz o que Sara fez também. Ela se sentia tão pequena e ela pensava, nada bom pode vir de mim. Eu sou amaldiçoada, eu sou um galho seco, nada bom vai vir de mim. E aí colocou outra pessoa para quê? Para protagonizar a história dela ali, né? E às vezes a gente faz isso. O Senhor fala assim, olha, você vai fazer realizar tal coisa e a gente não acredita que vai vir da gente. A gente fala, não, não vai ser de mim, porque não, o Senhor quer fazer isso através de mim? Não, faz através de tal pessoa que fala melhor, faz através de tal pessoa que sabe mais, faz, né? Tal pessoa tem mais condições financeiras. Não, não vai ser através de mim. Mas o Senhor está dizendo, é através de você. É através de você. Você Até, tem que crer que é através de você que eu vou realizar. até porque, Marina, se Deus fizer através de uma pessoa, tipo assim, né, que tem condições financeiras, que sabe mais, a glória não é para ele, a glória é para a pessoa, né? Uhum. Então, assim, então, assim, a Carol. Então, assim, Deus ele faz através daqueles que não sabem mesmo. Deus age através dos, como se diz? Deus capacita, né? A gente, como é que é? Meu Deus, eu fugi a palavra aqui agora. Deus faz aqueles que não são ser, né, para enganar os que acham que são. Então, assim, Deus, ele esperou Sara acabar a força dela todinha, esperou Abraão acabar a força dela todinha. Tipo assim, quando eles pensavam assim, não tem mais jeito, não tem lógica, não vai dar certo, não tem como mais eu ter filho, ele foi lá e agiu. Por quê? Você acha que se eu ver um senhor de 99 anos, é 100, né? Porque Abraão, quando Isaac nasceu, teve 100. Você acha que olhar um senhor de 100 anos, né? A esposa dele, você acha que eu vou olhar e vou imaginar, vai ter filho? Nunca, só pode ser Deus na vida deles. Então, da mesma forma, Deus faz isso com a gente, né? É improvável, isso mesmo, Carol. Então, da mesma forma, Deus faz isso com a gente. Ah, mas a Marina, a Kátia, as duas? Como assim? Nós somos improváveis. Aí Deus vai lá e faz. Aí a pessoa só pode ser Deus, não tem cabimento, não. Jesus lá? Não, não tem cabimento, não. É Deus mesmo, é Deus. Então, por quê? Pra quê? Pra glória dele ser maior, né? Então, porque quando é algo que eu consigo fazer, Deus não precisa agir. Ele só age no que a gente não consegue fazer mesmo. E também tem outra passagem interessante, que está lá em Gênesis 20, 17, que foi quando Abraão foi, né, para... Vou começar aqui do começo aqui, que eu achei interessante isso aqui também. Que lá em 1 Pedro 3,6 fala assim, ó, como Sara, que obedecia a Abraão e chamava Senhor, dela sois filhas, se praticais o bem, sem qualquer espécie de medo. Então, o que Pedro está falando a respeito de Sara? Que ela, tipo assim, ela era obediente ao marido dela, ela era submissa, e era tudo que ele pedia para ela fazia sem medo. E eu tenho certeza que muitas coisas que ele pedia para ela fazer, ela não concordava, ela achava um absurdo. Mas ela entendeu que ele era autoridade na vida dela, que o Senhor tinha designado ele como marido para ela, e ela podia obedecer ele sem medo, que nada ia acontecer com ela. Então ela tinha isso no coração dela. Né? E ela obedecia. Tanto é que quando eles saíram da terra, ela o acompanhou, ela sentava com ele, ela era uma boa esposa. Quando você falou que esses 3 homens chegaram na casa de Abraão, onde Sara estava? Ela estava na tenda, cozinhando. Tanto é que ele pediu para fazer, né? Um pão lá para eles. É. Então, Sara, ela dá vários indícios, várias passagens na Bíblia que ela era uma boa esposa, né? Que ela era uma esposa submissa. E aí, nessa parte aqui, foi olha tanto que ela era submissa, tanto que ela ouvia Abraão sem medo, que foi por 2 vezes que aconteceu isso, né? Abraão foi para uma cidade, primeiro foi para o Egito, foi lá para o Egito, aí como Sara era uma mulher muito bonita, ele ficou com medo, né? Ele ficou com medo e falou assim, Sara, ó, eu acho que, né, que se eu chegar lá, você é muito bonita, que o povo vai querer me matar, então fala que você é minha irmã. Só que Abraão acha assim, mas na Bíblia tá falando para mentir? Não, Abraão não estava mentindo, porque realmente Sara era meio irmã de Abraão, por parte de pai. Então ele não estava mentindo. Aí ele falou, quando chegar lá, você fala que você é minha irmã, porque senão eles vão querer me matar para poder ficar com você, né? E aí, olha para você ver, eu tenho certeza que Sara não concordou com isso, né? Porque ela era esposa, mas ela obedeceu. Ela obedeceu. Né? E assim, você vê, a obediência traz consigo bênçãos. Ela obedeceu, ela não teve medo, ela falou assim, o Senhor está comigo, eu vou obedecer ao meu marido
E ela foi, e o Senhor não deixou que o rei lá se deitasse com ela, não. Ele interveio, né? Jogou praga lá no reino lá, e aí deu um sonho lá para o rei, e ele deixou Sara ir. Então, assim, quando você decide obedecer às autoridades que o Senhor coloca na sua vida, vem bênção com elas, né? E a primeira autoridade é seu marido, né? Porque o seu primeiro ministério é o seu casamento. Então, você tem que obedecer. Sem medo, gente, sem medo. Assim, tem muitas coisas que o meu marido fala, eu não concordo. Tá, mas o que eu vou fazer? Eu vou bater de frente com ele? Não, eu tenho que ter o coração submisso ao meu marido. Eu vou pro meu quarto, vou orar. Falar assim, Senhor, eu não concordo. Eu não concordo com isso. Então, muda, Senhor, né? O pensamento dele, porque o Senhor pode mudar, gente, o pensamento e o coração de qualquer um. Ele pode. Mas a gente tem que entender isso e buscar. Então, eu vou pro meu quarto e falo, Senhor, muda o pensamento do meu marido. Muda, né, o pensamento dele. E assim, não vou bater de frente com meu marido. E Sara, em momento algum na Bíblia, fala que ela bateu de frente com Abraão, né? Ela sempre obedeceu. Aí teve a segunda vez. Na segunda vez, Abraão foi lá de novo para outra cidade. E aconteceu a mesma coisa. Sara, você fala que você é minha irmã e tal. Aí nessa cidade, o que aconteceu? Deus, ele amaldiçoou todas as mulheres, né? Do reino. Inclusive a esposa do rei e todas as mulheres. Falou que a partir daquele momento, elas não iam ter filho mais. Até, né, se o rei se deitasse com Sara. Aí o rei foi lá, devolveu Sara para Abraão. E é interessante, o que o rei falou? Você vai ter que orar. E Deus falou que Abraão ia ter que orar para as mulheres do reino voltassem a ter filhos. E Abraão tinha filho? E Sara tinha filho? Não. Mas eles tiveram que orar para outras mulheres terem filhos. E eles não podiam orar para eles mesmos ter filhos. Olha o que Deus faz com a gente. Então, muitas vezes, a gente está passando por um problema que a gente ainda não conseguiu solução. Só porque Deus vai mandar alguém para a gente poder ajudar e ajudando essa pessoa, ele vai fazer na nossa vida. Então, tem muitas coisas que não aconteceu na sua vida ainda, mas você pode ajudar outra pessoa. Então, assim, mesmo Sara e Abraão não tendo filhos ainda, Deus mandou que ele orasse para que as mulheres estéreis tivessem filhos. É muito interessante, eu achei muito interessante isso. E assim, essa submissão de Sara com Abraão, né? A gente tem que trazer muito isso para a vida da gente. Eu tô aprendendo muito. Eu confesso que eu não era, de forma alguma, uma esposa submissa. Porque eu sempre, assim, eu trabalhava, eu conseguia manter minha casa e tal. Então, eu não era uma esposa submissa, né? E a partir do momento que eu entendi isso, gente, a chave que tem por trás disso, se meu casamento destravou em várias áreas, ainda tem destravado, porque tem muita coisa para aprender ainda. E eu comecei realmente a desfrutar assim, de um casamento abençoado. E agora eu comecei a ter realmente um sacerdote na minha casa, né? Porque essa é a vontade do Senhor para nossa vida, né? É. Pode Eu continuar. até, quando a gente falar de Jezabel, vai falar bastante sobre isso. E eu acho interessante também isso que você falou, né? Quando a gente também foca em ajudar as pessoas, parece que as coisas também vão andando, né? Começam a caminhar melhor na nossa vida. E quando a gente fala de submissão, muita gente entende, e obediência, né? Muita gente entende como humilhação, você está se humilhando, você está fazendo o que outra pessoa quer, mesmo que seja errado. E não é, né? É só uma questão de ordem, de organização. É, gente, não é. É porque o mundo hoje em dia a gente fala isso, pô, já, mas eu não sou, não sei o quê. O mundo distorceu demais a questão. Por quê? Porque o diabo ele quer destruir a família. O diabo a todo momento a intenção dele é destruir a família. Então o mundo distorceu essa coisa da submissão. Então submissão não é se você se humilhar, ficar arrastando para um homem, aceitar tudo que ele fala. Não, é você ser submissa primeiro ao Senhor. Você é submissa a Deus. E o que Deus falou para você ser submissa ao seu marido? Então, às vezes, tem coisas que o seu marido não concorda, mas que o seu marido faz que você não concorda, mas você não vai bater de frente com ele. Você vai chamar ele para conversar. Primeiro você vai orar, Senhor, né? Me direciona para mim falar com meu marido, né? Me dá o caminho certo, me traz luz. E orar, e depois você vai chamar seu marido. Eu não concordo com isso, né? Porque você viu que como Sara conduzia Abraão, ela era submissa a Abraão. E a primeira oportunidade que ela pensou em algo, falou para Abraão, por acaso, pelo menos, questionou? Não, por quê? Porque como Sara era uma esposa obediente, então tudo que ele falava, que ela falasse para Abraão, Abraão ia concordar. Porque ela já tinha ganhado o coração de Abraão. E a gente ganha o coração do nosso marido com isso, com a submissão, é com sabedoria, gente. Não é batendo de frente. Eu falo por experiência própria. Se você bater de frente com seu marido, cada dia mais você vai perder o coração dele.
Então você tem que ter um coração submisso ao Senhor, ao Senhor, e não vai mudar o coração. Então, Sara, ela tinha isso, ela era obediente ao Senhor, depois ao seu marido, e ela ganhou o coração do marido dela de um jeito tão grande que quando ela falou para ele se deitar com Agar, ele nem questionou, falou, tá, vamos lá. E foi. Por quê? Porque Sara tinha o coração dele, Sara tinha o coração de Abraão. Então, da mesma forma é com a gente. Não adianta bater de frente, a gente tem que colocar os joelhos no chão e ir para o Senhor. Tem muito feminismo. Gente, esquece o que os outros vão falar. Mas está se rebaixando para um. Esquece. Esquece. Você tem que preocupar com o seu casamento, com a sua família. Com a sua família, com o E seu eu acho muito casamento. interessante que na Bíblia fala que assim, as mulheres. Eu sou divorciada, né? Eu não tenho marido no momento. Mas tem uma parte da Bíblia que eu acho muito interessante, que fala que a mulher deve ser submissa ao marido, assim como o marido ao Senhor. Então, quando o homem também é submisso ao Senhor, igual Abraão, né? Ele era submisso ao Senhor, isso torna mais fácil, né? A mulher também ser submissa, porque você sabe que tudo que ele está fazendo está na direção, né, do Senhor, né? E Abraão era um homem de fé, né? Ele era o pai da fé, ele cria no Senhor. É assim que fala. Só porque é muito bom, é gostoso demais. Por isso que a gente tem que orar muito. Por isso que eu falo pra minha filha, assim, ó, eu falo que eu sempre falo pra minha filha, quando você for escolher um homem para casar, escolha alguém que tenha um coração voltado pro Senhor. Independente de religião, não tô falando de religião, não. Tô falando que tem um coração voltado pro Senhor. Porque se o homem ama o Senhor, ele vai te amar. Só porque, igual você falou, é fácil quando eu tenho um marido que já serve ao Senhor. Mas é um ato de fé maior ainda quando o meu marido não Uhum. serve ao Senhor e eu decido ser submissa a ele. É Então, assim, verdade. eu tenho aprendido muito com isso. Então, assim, quando o meu marido já é temente ao Senhor, é fácil demais pra mim, né? Porque tudo que ele falar eu vou concordar, porque tá falando com a palavra. E quando ele não é? Uhum. Eu que vou ser aquela que vai levar o meu marido para o Senhor. Na Bíblia fala isso, né? Qual dos cônjuges que for o primeiro que encontrar o Senhor, esse vai, né, que vai levar o outro. Então, assim, como eu sou submissa ao meu marido, eu vou ter que usar de toda a sabedoria para atrair o meu marido até o Senhor. Então, É. assim, é muito importante isso. Ter um marido que já é temente ao Senhor é ótimo, maravilhoso. Mas ter um que não é, você vai ter que agir pela fé, minha Vai. irmã. Você vai ter que agarrar na mão do Senhor e ser submissa a Ele, independente ou não, se ele é temente ao Senhor, você vai ter que ser submissa a Ele. Porque quando você for submissa ao Senhor e depois a Ele, o Senhor vai trabalhar nele e vai alcançar Ele. De alguma forma, o Senhor vai alcançar Ele. Eu tenho certeza que vai. Né? Mas primeiro a gente tem que seguir princípios. Se a gente não seguir os princípios, não acontece. Não adianta ir na nossa força, no nosso braço. Não acontece. E aí, depois, em Gênesis 22:6, eu até vou colocar esse versículo no meu feed depois. Aí eu pedi para vocês que estão aqui, se quiserem comentar lá, algum insight que teve, alguma coisa que gostou, que entendeu, que tirou de aprendizado, né? Eu vou colocar no meu feed, que é... E Sara disse, Deus me encheu de riso, e os que souberem disso rirão comigo. E aí, quando Isaac nasce, né? O nome dele é Isaac porque é o que traz riso. É o riso, né? Que o nome dele Que Sara significa. deu. E, É, e ela ainda amamentou ele, né? O milagre foi completo, porque, como dizia minha mãe, o Senhor não dá bênção pela metade. Se ela teve o filho, ela teve, ela amamentou, e naquela época as crianças mamavam, né? Até 5, 6 anos, né? E ela amamentou. E aí eu fico pensando isso, né? Que o Senhor, ele promete, a gente tem que passar por um processo, a gente tem que olhar com os olhos espirituais. E quando a gente receber o que nos foi isso. prometido, a gente vai rir muito, né? E os que souberem da nossa bênção, que souberem do que a gente recebeu, rirão também conosco. Também se alegrarão, né? De ver o que Deus fez na nossa vida. E, e o que eu queria deixar aqui muito, gente, é isso, que a gente não tente, não nos achemos incapazes de receber aquilo que o Senhor prometeu para nós. Que a gente não pense que não é de nós que vai sair aquilo, que não é de mim, né, que vai sair aquela coisa boa, que não é. Então, assim, de vários aprendizados, né, que a gente foi falando até agora, né? Mas eu acho isso muito, muito importante, a gente acreditar em nós mesmos, né? Igual você falou, né? Que ir falando, falando, declarando, e acreditar e Falando sim. confiar. E é difícil mesmo, né? Mas a gente tem que estar olhar com os olhos espirituais aquilo que o Senhor está gerando, o que o Senhor tem feito, né?
É tão interessante você falar essa parte. Eu também gostei. Quando eu li, eu gostei demais. Falando, né, que eu vou rir e no meu riso vão rir comigo, né? Então, assim, a sua promessa, Marina, vai chegar. Eu tenho certeza que tem algo no seu coração aí que queima. O Senhor me falou. Tem algo que queima muito no seu coração. E, assim, ele quer realizar. Só porque, como da mesma forma que Sara teve que conviver com Agar por um determinado tempo, tem processo que é igual você falou, que a gente precisa conviver. Mas é pra gente aprender. Então, assim, a gente tá passando por um processo. Tem muita coisa na minha vida que eu tô passando por um processo. Tem muitas coisas na sua vida que eu tenho certeza que você tá passando por um processo. Só porque quando a sua promessa chegar, quando o seu Isaac chegar, Marina, essa Agar vai ter que sair da sua vida. Então, versículos depois disso aí que você falou, que Sara riu e falou que todos vão rir com ela, Abraão, ele tira Ismael e Agar da casa dele. Manda eles sair, manda eles embora. E Deus fala para ele assim, não tema, Abraão. Não, é porque Abraão ficou receoso. Meu filho, eu vou mandar embora? Vai. Porque Ismael não é seu filho. Seu filho para mim é só Isaac. Eu tenho uma aliança com Isaac. Mas Deus não deixou de abençoar Ismael. Mas ele tinha uma aliança com Isaac. Então, a sua Agar na sua vida, Marina, o seu processo, quando a sua promessa chegar, ele vai ter que sair. Então, isso que você está passando hoje, você vai ter que conviver para você aprender. Mas quando Deus fala assim, chegou o dia, esse processo vai ter que sair. Então, quando chegar o dia da sua promessa, Deus fala assim, é hoje, eu vou te dar a sua promessa. Vão ter pessoas que vão ter que sair da nossa vida. Vão ter coisas que vão ter que sair da nossa vida. Vão ter, tipo assim, às vezes eu tenho algo que eu procrastino muito, vamos supor. Eu sempre deixo para depois. Quando a minha promessa chegar na minha vida, isso vai ter que sair da minha vida. Eu vou ter que ser alguém mais ativo, né? Que tá ali, né? Então, assim, tem atitudes que eu faço que quando a minha promessa chegar, vai ter que sair da minha vida. Tem pessoas que quando a minha promessa chegar, vai ter que sair da minha vida. Então, é isso que eu quero te falar hoje. É o processo? Eu quero deixar para todo mundo, né? Porque eu também passo por isso. Então, é o processo? Mas quando a promessa chegar, esse processo vai ter que sair. Essa Agar vai ter que sair da minha vida, né? Essa coisa que eu fiz na minha força do meu braço vai ter que sair da minha vida. E isso, assim, essa Agar a gente pode levar para várias coisas. Às vezes eu me sinto culpada por algo. Às vezes é um sentimento. Às vezes é uma pessoa que está atrapalhando a minha vida. Às vezes é a falta de perdão. Às vezes é eu querer agradar alguém. Pode ser várias coisas, né? Várias coisas. Às vezes eu fico tentando tanto agradar alguém que aquilo ali fica emperrando a minha vida. E a promessa do Senhor não chega. Então, assim, eu quero deixar isso para vocês, né? Quando a promessa chegar, a Agar vai ter que sair. E o que é a Agar hoje na sua vida? Descubra, né, o que é a Agar hoje na sua vida, o que está te impedindo de viver a promessa do Senhor. Ora, né? E pede o Senhor para mostrar o que é a Agar hoje na sua vida. E decida lançar a mão dela. Joga fora. Fala assim, eu não aceito mais essa Agar, porque a partir de hoje eu me aproprio da minha promessa. Então eu não quero mais Agar na minha vida, eu quero a minha promessa. E viva, né, essa promessa. Ai, muito bem. Obrigada. Lindo. Gente, o que vocês acharam da live? Tá chegando a sua hora. Vocês gostaram? A gente já vai encerrar, né, Kátia? Acho que já... Foi lindo, eu amei. A gente tem muitas mulheres maravilhosas para estudar por aí ainda. Mas eu queria que vocês fossem lá, comentassem depois. Vamos ver se a gente marca outra, né, Kátia? Foi tão bom. Vamos. Você faz uma oração comigo, Marina? Faz. E todo mundo que estiver em casa também, repete. Eu vou falar, é uma oração de declaração. Você vai declarar aquilo que você quer para sua vida, né? Eu vou falar e você vai repetir. Aí eu vou falar meu nome, você vai falar o seu nome, lógico. Aí você fala assim comigo. A partir de hoje. A partir de hoje. Pode falar. Kátia, Marina. Decido viver tudo aquilo que o Senhor tem para minha vida. Jesus. Entra no meu coração. Definitivamente. E governa. A minha vida. Eu te dou. Essa liberdade. Então fala assim, hoje.
Começa Começa a minha a promessa. minha promessa. Amém. Então Amém. é isso. Hoje começa a nossa promessa. A partir de hoje você vai desfrutar, Marina, de tudo aquilo que está no seu coração. Que Então declaração decida. O Senhor linda, vai gente. Vamos governar. declarar. É uma oração rápida só para a gente declarar. Eu falo, eu sou justiça de Deus em Cristo. A partir de hoje eu vou desfrutar de tudo que o Senhor tem para minha vida. E é isso, é acreditar nessa verdade. Uma frase que eu ouvi é que o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Então, tudo aquilo que eu falo entra primeiro no meu do que no do outro. Então, assim, tudo aquilo que a gente fala, Exatamente. né, tá entrando e tá entrando e tá entrando. Então, é muito importante Então a é isso, declaração. Marina. Muito importante. Então você faz isso hoje. Pensa, você principalmente, mas eu senti muito no meu coração isso. Vai lá, ora e pede ao Senhor para te mostrar o que está sendo agar na sua vida. O Uhum. que está te impedindo de viver aquilo. Anota e começa a declarar o contrário. Ao contrário. Eu sou uma mulher digna de confiança. Eu sou uma mulher sábia. Eu sou aquela que edifica minha casa. Eu sou uma mãe sábia. Em tudo que eu faço, eu sou bem-sucedida. Em tudo que eu coloco a mão, eu sou bem-sucedida. Porque essa é a promessa do Senhor para a sua vida, Marina. Para a minha vida, para a vida de todos que estão aqui assistindo. Então, faça isso. Todo mundo, gente. Faça todo mundo. Escreve o que está te impedindo e começa a orar declarando ao contrário. Todas as vezes que vinha alguma coisa na sua cabeça, não, mas você não vai conseguir, não, mas isso é mentira. Ah, mas você é fraca demais. Ah, mas não sei o quê. Você lança fora. Fala, eu não aceito, eu não aceito. Eu sou digna de confiança, eu sou sábia, eu vou viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim e pronto, acabou, né? E Uhum. é isso. Obrigada, viu, Kátia? Foi um Parar de tempo falar muito que eu falo bom. demais. Não, mas eu amei. A gente pode até marcar de novo. Tá. Foi um tempo muito bom. E espero que vocês que tenham Foi. assistido também tenham gostado, gente. Tenham aprendido alguma coisa, tenham tido algum insight que Deus tenha tocado em algum momento, o Espírito, né? E falado em algum momento dessa live com vocês. Assim como falou comigo, assim como assim falou com a Kátia, assim. Então espero que vocês também tenham sentido, né? Esse fluir do Espírito. Amém. Obrigada, Foi viu? muito bom. Um beijo, gente. Obrigada a Bom dia você, pra viu? nós. Ótimo dia. Dia abençoado para todo mundo. Vamos cuidar que tem menino para cuidar. Tem uma É, nação aqui para me cuidar. eu tô aqui também. Tchau. Então, tá bom. Tchau, com Deus.